Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei bem ao certo que momento vocês vão poder assistir essa aulinha, tá? Mas todo momento é válido, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre civilização grega, tá? Nós não podemos nos esquecer de momento algum que a civilização grega, junto com a civilização romana, elas ajudaram a construir aquilo que hoje nós chamamos de civilização ocidental. Foram os grandes pilares do mundo ocidental. Hoje aqui, nessa aulinha bem breve, nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais dessa civilização grega. Todo bom menino, quando vai lá para a prova do vestibular, tá? Não precisa ser só a prova do Morse, não, é a prova do vestibular, é a prova do Enem, da FUVEST, da Unesp, aqui vier pela frente, tá? Ele tem que ter 4 coisas em mente sobre a civilização grega. Ele não pode esquecer isso. Eu estou para falar para vocês que cerca de 60%, 70% ou mais das questões que caem nos vestibulares sobre o mundo grego antigo gravitam em torno desses 4 pontos. O primeiro deles, civilização grega foi uma civilização mercantil e escravista. Ótimo, Morte, já guardei. Mas o que significa isso? Mercantil, porque ela tinha no comércio marítimo a sua principal fonte de sobrevivência. Tá? Escravista, porque era uma economia tal qual a romana, sustentada pelo trabalho escravo. Tá? Voltando na questão mercantil. Os gregos, desde os primórdios da sua história, eles perceberam que naquela região rochosa, montanhosa, com pouquíssimas planícies férteis, tá? Não seria fácil produzir o pão que ia para a mesa com facilidade, não. E quem falou que o homem contenta só com o pão? O homem sempre quis muito além do pão, ele quis glória, quis fortuna, tá? Quis luxo. Então, os gregos foram buscar nos mares, por meio do comércio, tudo aquilo que a terra natal deles não era capaz de prover aos mesmos, era capaz de fornecer aos mesmos. Surgiu uma civilização de ótimos navegantes, maravilhosos comerciantes e excepcionais ladrões. Como assim, Morse? No mundo antigo era assim mesmo que funcionava. Quando lançavam aos mares, quando não conseguiam, pelo comércio, tá, obter o que eles precisavam, eles não hesitavam em apelar para o butim, a pirataria, o roubo de guerra. Tá? Escravista. Bom, na Grécia Antiga, tá, quem prepara a terra para o plantio, quem planta, quem colhe, quem transforma o pão em trigo, a uva em vinho, a oliva em azeite, é o escravo. Lembrando uns pontos importantes da escravidão no mundo antigo. Quais eram as condições mesmo que reduziam o homem à escravidão? Primeiro, nascimento. Segundo, dívida. Terceiro, e o mais comum, guerras. Tá? Perdeu a guerra, geralmente perde a guerra, perde a terra e perde a liberdade. Eram reduzidos à escravidão. E outra coisa que nós não podemos nos esquecer em momento algum, tá? O escravo grego, ele é grego, tá? É escravidão branca. Ele é tão grego quanto o seu senhor. Ele tem a mesma origem, ele tem a mesma língua, ele crê nos mesmos deuses, ele tem as mesmas tradições, os mesmos valores, só que por alguma razão, tá, ele foi reduzido à escravidão. Razões aquelas que eu já descrevi aqui para vocês, ou nascimento, ou dívida, ou guerra. Tá? Outra coisa que nós não podemos em momento algum esquecermos sobre esse mundo grego antigo. Tá? O mundo grego antigo, ele tinha unidade cultural, mas ele não tinha unidade política. Gente, deixa eu falar uma coisa cá para vocês. Se for possível a gente observar nesse mapa aqui, eu não estou com a régua porque eu tenho medo de bater a régua na televisão aqui, vai dar um mau problema, tá? Então, vamos aqui, ó. Isso aqui é a Grécia Antiga, situada no quê? No extremo sul da Península Balcânica, banhada pelos mares Egeu e Jônico, que fazem parte do Mediterrâneo oriental. Desculpa. Isso aqui é o mundo grego antigo. Tá? Uma coisa é a Grécia, outra coisa é o mundo que os gregos construíram lá na antiguidade. Graças a um movimento migratório conhecido como diásporas. Foram 2 grandes diásporas, depois nós vamos falar nelas, tá? A primeira e a segunda grande diáspora grega. Os gregos, eles navegaram tanto em direção ao Mediterrâneo Ocidental, quanto à costa da Ásia Menor, ao litoral da África, à bacia do Egeu, e fundaram uma série de colônias, tá? Que acabaram dando origem a centenas de comunidades gregas, a centenas de cidades e estados gregas. Cádiz,
No extremo sul, da onde hoje é a Espanha, era uma comunidade grega. Tá? Nice, Marsella, aonde hoje é a França, eram comunidades gregas. Cirene, no norte da África, foi uma próspera cidade-estado grega. Naucrates, dentro do Egito, às margens do Nilo, tá? Os gregos eram tão bons comerciantes que os faraós permitiram que eles fundassem uma cidade-estado dentro do quê? Do reino do Egito. Tá? Nicose na ilha de Chipre, tá? Bizâncio no estreito de Bósforo, Fanagória, aonde hoje, gente, é a Ucrânia, antigo território da União Soviética, eram comunidades gregas. Tá? Essas comunidades, elas estavam interligadas pelo comércio e elas também tinham um forte intercâmbio cultural. Os gregos não tinham unidade política, estavam divididos em cidades-estados, estavam dispersos por um território muito vasto, mas eles tinham uma forte identidade cultural. Quais eram os elos de identidade desse mundo grego? Bom, os principais elos de identidade eram, primeiro, a origem. Tá? Eles eram povos de origem ariana ou indo-europeia. Também podem ser chamados de eurasianos. Tá? Os gregos descendiam de tribos indo-europeias que migraram para a Grécia a partir do segundo milênio antes de Cristo. Entre essas tribos estavam quem? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, que chegaram à Grécia em épocas diferentes. Os aqueus devem ter chegado ali por volta de 1800 a.C. Os jônios e eólios chegaram por volta de mais ou menos 1700 a.C. Os dórios só chegaram por volta de 1100 a.C., ou seja, cerca de 700 ou 800 anos depois dos aqueus. Da fusão destas tribos teria nascido aquilo que hoje nós chamamos do quê? De gregos antigos. Tá? Então, primeiro, a origem indo-europeia. Segundo, a língua, o heleno, tá? Era um dos mais importantes elos de identidade daquele povo. Mórcio, mas os gregos não falavam o grego? Não. Os gregos, eles chamavam a sua terra de Hélade, que significa a terra dos helenos, chamavam a si próprios de helenos, e a língua que eles falavam era o heleno. Mais tarde, quando Roma conquistou aquela região, é que passou a chamar a mesma de Grécia e os seus moradores de gregos. Mas essa é outra história que não cabe aqui, tá? Outra, a religião, tá? Forte elo de identidade de todas as comunidades gregas. Era uma religião politeísta, vários deuses, tá? E antropomórfica. Os deuses, eles eram apresentados na forma humana, tá? E eles não tinham só a imagem do homem, não. Eles tinham também seus valores, eles tinham, digamos assim, as suas necessidades, eles poderiam ser generosos, mas eles também podiam ser vingativos, eles tinham todas as virtudes e todos os defeitos dos homens. Os gregos acreditavam que deuses e homens, tá, eles tinham a mesma origem, tá? Porém, os deuses, eles eram sempre jovens, eles eram mais fortes, eles eram belos, eles eram capazes, cheios de poderes. Os homens, tá, eles tinham uma mísera existência, tá? Eles estavam condenados à morte, tá? Mas eles tinham um poder que admirava os deuses, que na verdade causava até inveja aos deuses, tá? Que era justamente a inteligência. Depois também a gente fala nisso, a gente tiver um tempinho, tá? E outro ponto de identidade do mundo grego era o teatro, nascido das festas dionisíacas, as festas de homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho. Tá? O teatro não era, no mundo grego, apenas um instrumento de entretenimento. Tá? Ele era também um instrumento de difusão de valores morais, valores civis, valores éticos. Tá? As comunidades gregas, todas elas, grandes ou pequenas, faziam questão de ter um teatro. Tá? Uma comunidade que não dava tanto valor ao teatro era Esparta, mas Esparta era uma exceção, nós vamos ter uma aula só sobre Esparta, também depois a gente fala nisso. E para terminar esse primeiro bloquinho aqui, quarto ponto que a gente não pode em momento algum esquecer, tá? Quais foram os legados, quais foram as grandes heranças deixadas pela civilização grega para aquilo que hoje nós chamamos de civilização ocidental. Foram a filosofia, a democracia e o conceito de ciência. Tá?
filosofia, uma tentativa de explicar os problemas que o homem enfrenta, tá? Não só na sua vida em sociedade, mas no mundo em que ele habita, o papel que ele tem nesse mundo, e etc. e tal. A democracia, uma invenção ateniense. Lembrando que a democracia grega era bem diferente da democracia contemporânea. Ela convivia com o trabalho escravo, ela excluía as mulheres, os estrangeiros, tá? A participação era direta, não indireta tal qual a nossa hoje, que elege, tá? Que elegemos, né, representantes, sejam vereadores, deputados, senadores, tá? Para tomarem decisões em nosso nome. Não, a participação na Grécia Antiga, na democracia, ela é bem limitada, mas ela é direta. O próprio cidadão ia lá e votava sim ou não nas propostas que eram apresentadas, tá? E a ciência? Os gregos eram muito práticos, tá? Viu falando isso, foram os primeiros a separarem o que? Política de religião, tá? Astrologia de astronomia, matemática de cabala e assim por diante, tá? A concepção de ciência como fonte de estudo, de valorização da busca pelo saber, também nasce na Grécia Antiga, principalmente na Academia de Atenas, ou Academia de Atenas, tão famosa, tá? Essa aqui é uma aulinha, tá, de introdução sobre esse mundo grego. Logo, logo vocês vão receber outras aulinhas. Um beijo, um abraço para todos vocês, tá? Desculpa o amadorismo, com certeza a gente vai melhorando essas aulinhas daqui para frente. Beijão, moçada!